E aí, pessoal, vamos encarar o texto para as questões de número 6. Descobri agora. 6, 7, 8, 9 e 10, meu amigo. Tá aí, ó. E lembrando, são 5 itens de uma prova do CESP. Galera, tu já pensou? Numa prova, vamos imaginar que juntando o cenário geral você encontre 10 itens. 5 de um mesmo enunciado. Se você não tiver cuidado, calma, muita atenção na leitura desse enunciado, o que é que vai acontecer? Você vai desperdiçar praticamente 50% da sua prova de estatística, matemática, do jeito que você encontrar. Então, galera, muita atenção. Quanto maior for o enunciado, mais perigoso ele fica, porque alguma informaçãozinha solta pode fazer a diferença. Então, vamos ler. Em uma escola, há 2.000 estudantes distribuídos em 100 turmas. 50 são do turno matutino e as outras 50 do turno vespertino. A figura abaixo representa a distribuição percentual desses estudantes segundo o turno em que eles estão matriculados. Pronto. 40, 60. Matutino, 60%, vespertino, 40%. Beleza? Ok. A média das idades dos estudantes matriculados no turno vespertino é 10% superior à média das idades dos estudantes do turno matutino. Já vou grifar essa parte, porque eu estou vendo que o negócio aqui vai ser bacana. A média tá aqui, ó, do turno matutino. Beleza. A variância das idades daqueles que estudam no turno matutino é igual à variância das idades do que estudam no turno vespertino. Então, você já sabe que a variância matutino é igual à variância do turno vespertino. Lembrando que se a variância é a mesma, o desvio padrão também. Ok? Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Ok. Vamos lá em cima, agora, para grifar os principais pontos. São 2.000 estudantes distribuídos em 100 turmas. 50 turmas do turno matutino e as outras 50 turmas do turno vespertino. Ok. Questão de número 6. O número médio de estudantes por turma no turno matutino é 50% maior que o número médio de estudantes por turma no turno vespertino? Descobri isso agora. Vamos encontrar agora. Primeiro, o número médio de estudantes por turma no turno matutino. Seguinte, no turno matutino, você tem quantos por cento? 60. De 2.000 estudantes. Então, nós estamos falando de 60% de 2.000 estudantes. Então, são quantos estudantes? Simplificando,
eu encontro aqui 1.200. Pronto. 1.200. E desse total de 1.200, eu vou ter que dividir por 50 para descobrir o número médio por sala, certo? Então, é hora de dividir. Nesse caso, pegando 1.200 dividindo por 50, vamos encontrar 24 alunos, no caso de estudantes, por turma. Por turma. Então, são 24 alunos por turma. Certo. Show, 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 show. Total de alunos, 1.200, dividido por 50, porque são 50 turmas, tá? Então, encontro 24 alunos por turma. Ó. Já no caso do turno vespertino, vamos ficar com 40% de 2.000. Pronto. 40% de 2.000. Vamos cancelar 2 zeros. Vamos cancelar 2 zeros. E claro que tem que dar 800, não é surpresa para ninguém. Por quê? Se eu tenho um total de 2.000 estudantes, 1.200 aqui em cima, 800 aqui embaixo. Vamos dividir agora por 50. São 50 turmas, também no turno vespertino. Encontramos, então, 16 alunos por turma. Pronto. 16 alunos por turma. Agora, é hora de verificar o que ele está dizendo para você analisar e jogar o item. O número médio de estudantes por turma, certo? No turno matutino é 50% maior do que o número médio de estudantes por turma no turno vespertino. Ou seja, 24 é 50% maior do que 16? Bem, temos duas opções. Ou você faz por regra de 3, o que sinceramente eu acho que você vai acabar perdendo tempo. Ou faz de cabeça, quem já está um pouquinho mais à vontade, porque 50% maior do que o número médio vespertino. São 16 alunos no turno vespertino. A metade, 8, que é 50%. Está aumentando 8? Tá. Então o item está certo, claro. Mas tudo bem. Se você quer descobrir de quanto é um aumento percentual, eu já expliquei isso no decorrer do nosso curso. Basta pegar o número maior, dividir pelo número menor. Como esse resultado vai dar maior do que 1, você subtrai o 1 porque é o 100%. Ou seja, 24 dividido por 16 menos 1. Não se preocupe com esse menos 1 agora. Você vai entender exatamente por que ele aparece, tá bom? Quando você pega 24 e divide por 16, você encontra exatamente 1,5. Claro que você pode simplificar. 1,5 menos 1. Daí 0,5 ou 50%. Pronto. Aqui, ó. Esse menos 1, ele só aparece para tirar o valor original. Quando você encontra 1,5, quer dizer que o 1 é o valor original, no caso 16, e que está passando 50%, que é 0,5. Por isso que eu subtraio 1. Pronto. Então, o item está correto. Questão número 6, o item está certo. Próxima. Questão de número 7. A média das idades dos 2.000 estudantes da referida escola é 4% maior que a média das idades da parcela dos estudantes que estão matriculados no turno matutino. Bem, ele está falando de média aritmética. Galera, como é que se faz o cálculo da média aritmética? Se são 2.000 estudantes, com relação às idades, eu tenho que pegar a idade de todos os estudantes, no caso 2.000, somar e dividir por 2.000. Aí sim eu vou ter a média de toda a turma. Só que eu tenho um problema, eu não conheço a idade
de sequer um aluno. São 2.000 alunos, eu preciso da idade de todos, não tenho idade de nenhum. Complicado assim. Pois é, mas existe um truquezinho? Existe. Que truquezinho é esse, pessoal? Vou te explicar agora. Veja só. Na questão, ele te dá uma comparação percentual entre as duas idades. Entre as duas, a comparação entre as duas idades, né, dos dois grupos. Como você não tem nenhum valor definido para as idades, eu posso montar um valor hipotético, um valor qualquer, e realizar todo o cálculo nesse valor que eu criei. No final, eu vejo se o percentual é válido para o valor que eu criei. Porque, entenda, se esse item não faz referência a nenhum valor específico para as idades, e ele ainda assim tem um valor lógico certo ou errado, ele vai ser certo ou errado para qualquer cenário que eu crie, porque ele não tem um cenário bem definido. Então eu posso criar o cenário que eu quiser, que eu vou conseguir enxergar isso aí. Então vamos lá. Volta para o enunciado. Aqui, ó. A média das idades no turno vespertino é 10% superior à média das idades do turno matutino. Então, vamos fazer o seguinte. Que tal você criar aqui uma pequena hipótese colocando a média do turno matutino, como sendo 10, e claro que você pode usar o número que você quiser, tá? Eu estou usando 10 pela facilidade. E a média do turno vespertino como sendo 11. Não é isso que ele diz? Deixa eu confirmar. Vespertino é 10% maior que a dos estudantes matutino. Então, matutino eu botei 10 e o outro 10% maior. 10 e 11. Pronto. Já se quiser colocar 20 e outro 22, eu posso? Pode. 30, 33, 100, 110, pode. Eu coloquei 10 e 11 pela facilidade. Pronto. Agora sim. Lembrando que o que eu estou escrevendo aqui não é um valor definido pelo enunciado. Na realidade, é um artifício que o Thiago terminou de criar para facilitar, para deixar a coisa menos engessada e ficar uma coisa mais agradável na hora de resolver. Beleza? Então tá aqui. Deixa eu até colocar aqui. Sem nenhuma perca de generalidade. A nossa hipótese. Pronto. Muito bom. Começa. Tá aqui em cima. Temos. Vamos lá. A média das idades, olha o que ele diz. A média das idades dos 2.000 estudantes. Então, vamos calcular agora a média de todos os estudantes, ok? Então, primeiro passo. A média total, a média global, total. Pronto. A média total. São 2.000 estudantes, então você já sabe, vai ter que dividir por 2.000. Em cima, se eu estou considerando a média do turno matutino 10, então vai ficar 10 vezes o número de alunos que eu tenho no turno matutino. Quantos alunos eu tenho no turno matutino? 1.200. Vou até colocar logo aqui, 60% igual a 1.200, que eu já calculei, e 40% igual a 800. Pronto. Então, 10 vezes 1.200, turno matutino 1.200, e a média 10, então estou considerando 10 vezes esse cara, mais
mais 11 vezes a média 11, só que eu tenho quantos alunos? 800. Então tá aqui, ó, 800. Dividido por 2.000. Beleza? Então, só recapitulando. A média total é você pegar a nota de cada um dos alunos do matutino, nós já sabemos, são 1.200 turno matutino e 800 turno vespertino. Então, como eu não tenho uma idade individual, eu pego a média do grupo, que eu coloquei como hipótese 10, e estou pegando 10 vezes 1.200 e 11 vezes 800. Daí, eu já posso começar a limpeza. Se esse cara tem 2 zeros e esse aqui também tem 2 zeros, eu posso matar com 2 zeros embaixo. Já melhora. Fica um cálculozinho mais tranquilo, mais agradável. Agora, vamos ficar com, lá em cima, 120. Então, 120 com mais 88 dividido por 20. Nesse caso, 208 dividido por 20. Beleza? Aí. 208 dividido por 20. Eu gosto muito de simplificar. Se você dividir, por exemplo, por 2, ó, só por 2 mesmo, para ficar o denominador 10 embaixo, você encontra um resultado super bacana. 104 dividido por 10. Ficamos então com 10,4 anos, já que é a idade. Agora, eu preciso calcular para comparar. Que na verdade não vou precisar calcular porque eu já tenho, né? Ó. É 4% maior que a média das idades da parcela dos estudantes que estão matriculados no turno matutino. Perfeito. Perfeito. Veja. Ó. Portanto, o que você vai encontrar? A média do turno matutino, que nós colocamos como hipótese, 10. E em cima dessa hipótese, eu gerei e criei a média total, que é 10,4. 10,4. Conclusão, nós tivemos aqui ó, um aumento de 4%. Beleza? 4% de R$10 são 40 centavos. Então aumentou exatamente isso, ó, 40 centavos. 4%, na verdade é 0,4. Não precisa nem de cálculo, pessoal. Tá aqui, ó. Daí eu posso garantir que o item está corretíssimo. O item está certo. Acabou. Perfeito, 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 perfeito. Um raciocínio bacana, simples. Se você tiver paciência, você resolve bem. Vamos recapitular? Eu não tenho os valores. Ah, Thiago, conversa comigo. Ah, Thiago, eu quero resolver essa questão usando realmente a média para a turma do turno da manhã, matutino. Eu vou chamar de A. A média para o turno vespertino, eu vou chamar de 1,1 de A. Pode? Por que 1,1? Porque aumentou 10%. Tem que aumentar 10%, não tem? Então pode. Você vai trabalhar com a variável A, X, Y, que você quiser. Eu tentei facilitar colocando números, mas aí fica critério de cada pessoa. Você decide o que você quer fazer. No meu caso, eu usei o 10, como tinha que aumentar 10%, botei 11. Fiz o cálculo da média global, que são os 1.200 alunos com idade 10,
800 alunos com idade 11, dividido por 2.000. Encontrei a média 10,4. Quando eu encontro a média 10,4, observe que a média que eu tenho do turno matutino, 10. Para a média total, 10,4. Então, observe que eu tenho aqui um aumento de 4%. Legal? Muito bacana. Eu tenho aqui o aumento de 4%. Exatamente o que ele diz, ó. A média dos 2.000 estudantes, que é a média total, é 4% maior que a média das idades dos estudantes que estão matriculados no turno matutino. Tá certo? Turno matutino 10, total 10,4, aumentou 4%. 8. Ah, essa questão é legal. Olha que questão bacana. Se a mediana das idades dos 2.000 estudantes da escola em questão for igual a 10, então haverá pelo menos 200 estudantes no turno matutino com idades iguais ou inferiores a 10 anos. Tiago, como é que tu acha a questão dessa legal? Eu leio, não entendo nada, não sei nem por onde começar. Pronto. Então é hora de você conseguir montar uma leitura em cima dessa. Se a mediana das idades dos 2.000 estudantes da escola em questão for igual a 10, então haverá pelo menos 200 estudantes no turno matutino com idades iguais ou inferiores a 10 anos. Vamos. Assim como é difícil de você enxergar, também é um pouquinho difícil de explicar. Mas eu vou tentar, claro, não vou desistir. Vamos imaginar aqui, ó. Pronto. Vamos imaginar essa barrinha como se eu tivesse uma barrinha de download. 100%, tá? Tá aqui, ó. 100%. Quando se fala da mediana, nós estamos falando de 50%. Então, imagine que aqui, ó, é a mediana, o que me dá 50% para cada lado. Então, desse lado, eu tenho 50% dos elementos e desse lado, 50% dos elementos. Conclusão, eu tenho desse lado 1.000 estudantes, 1.000 estudantes, e desse lado eu também tenho 1.000 estudantes. Pronto. 1.000 e 1.000. Muito bom. Agora, isso aqui, 50%, 50%. Lembrando que eu não estou fazendo nada demais, estou apenas montando o que a questão está passando e usando a meu favor a parte da mediana. Pronto. Conceito de mediana, distribuição, 100%, dividido em duas partes, 50% para cada lado, 1.000 estudantes para cada, já que são 2.000 estudantes. Pronto. Primeiro pontapé foi dado, ó, a mediana das idades dos 2.000 estudantes. Pronto. Se essa mediana é igual a 10, aí eu já coloco aqui, ó, a mediana agora igual a 10. O que significa dizer? Que eu tenho 1.000 estudantes até 10 anos e a partir de 10 mais 1.000 estudantes, ok? Então, beleza. Na pior das hipóteses, você vai ter aqui, ó, 1 com 10 da primeira parte e mais 1 com 10 da segunda parte, que aí eu faço o cálculo e o resultado deu 10. Beleza? Beleza, pronto. Mais ou menos isso. O que interessa, foi feita a distribuição já. Só que observe, a mediana já sabemos, é igual a 10. Agora, olha o que ele diz. Então, conclusão dele. Haverá pelo menos 200 estudantes no turno matutino com idades iguais ou inferiores a 10 anos. Pessoal, ele está dizendo com 100% de certeza que nessa região aqui, ó, as idades que são iguais
ou inferiores a 10 anos, eu tenho um total de 200. Beleza? Então, é hora de verificar exatamente isso aqui. Vamos ver. Pensa um pouco. Turno matutino, são quantos alunos do turno matutino? Ó, 1.200. Vespertino, 800. Vou levar essa informação para lá. Eu sei que do turno matutino, 1.200 e do turno vespertino, 800. Pronto. Galera, pensa um pouquinho comigo, pensa. Quando ele faz uma declaração como essa, o que é que eu penso na mesma hora em fazer? Tentar criar um cenário que negue. Isso é automático. Vem na aderência do raciocínio lógico. Poxa, o cara está dizendo que eu tenho que ter, com toda certeza, pelo menos 200 estudantes na primeira parte, no primeiro cenário de 50% da mediana. Certo. Vamos tentar negar isso. E ele diz que tem que colocar 200 no turno matutino lá, né? Pensa comigo agora, é raciocínio lógico, pessoal. Ele está garantindo que pelo menos 200 eu tenho nessa primeira região. Eu vou tentar fazer o cara ser contrariado, porque se eu conseguir o item está errado, se eu não conseguir o item está certo, não é não? Então, você vai exatamente trabalhar pela contradição. Galera, 200 estudantes do turno matutino. 200 estudantes no turno matutino, eu sei que eu tenho dentro desse 50%, né? Certo. Eu vou tentar contrariar. Eu vou colocar o maior número de estudantes dentro desse 50% do turno vespertino. Porque à medida que eu aumento o número de alunos do turno vespertino nesse primeiro 50%, eu tenho um espaço menor para os alunos do turno matutino. Por exemplo, se eu colocar nesse 50%, se eu colocar do turno vespertino 200, eu tenho 1.000. Então, do matutino, eu vou ter que colocar 800. Certo? Para fechar 1.000. Agora, se do turno vespertino eu for colocar 400 no turno matutino, eu tenho quanto? 600. Observe que à medida que você vai aumentando o vespertino, ó, você vai diminuindo o espaço para fechar 1.000, que é o que eu tenho direito, do turno matutino. Tá vendo? Ó? Tá diminuindo. Como ele diz que eu tenho no mínimo 200 desse lado, até agora é verdade. Até agora, realmente, o matutino sempre deu um número maior ou igual a 200. Para tentar contrariá-lo, eu vou tentar botar o maior número de vespertino no primeiro 50%. Poxa, pessoal, mas eu tenho um detalhe aqui, ó. Vespertino, eu tenho no máximo 800 alunos, estudantes, 800, no máximo. Daí, na pior das hipóteses, eu vou ter que colocar 200 do turno vespertino, aliás, do turno matutino. Então, galera, é isso aí. Vamos dar o braço a torcer. O item está certo. Eu jamais vou conseguir montar um cenário para a primeira metade, que no caso, idades iguais ou inferiores a 10 anos, eu jamais vou conseguir montar um cenário onde eu não tenha que usar, no mínimo, 200 estudantes do turno matutino. É humanamente impossível. Por quê? Porque vespertino, por mais que eu aumente para tentar usar todo mundo vespertino no primeiro bloco, eu só consigo usar 800. Nesse caso, eu ainda tenho 200 vagas que eu tenho que ocupar com a galera do turno matutino. E é isso aí, galera. Nesse caso, eu não tenho como montar um cenário usando menos de 200 alunos do turno matutino. Então, por isso que o item está certo. Beleza? Questão número 8. Já era. Mais uma conseguimos fechar, conseguimos resolver. Beleza? No próximo vídeo, faço as questões 9 e 10 desse bloco, mas você vai tentar resolver antes. Tranquilo? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouco. Tchau, pessoal.